Então, seguindo com o estudo da equação de segundo grau, nós vimos anteriormente como se resolver uma equação de segundo grau, com técnicas de fatoração e usando a fórmula para a resolução da equação de segundo grau. Agora nós vamos aprofundar um pouco os conhecimentos a respeito de uma equação de segundo grau, especificamente a respeito das raízes de uma equação de segundo grau. Você já sabe que a equação é do segundo grau, então ela deve necessariamente ter duas raízes. Duas raízes, necessariamente. Se é do segundo grau, tem duas raízes. Se for uma equação do terceiro grau, tem que ter três raízes. Ora, estas raízes não significam que elas sejam todas distintas ou que sequer sejam todas reais. Então é esta análise que a gente vai fazer agora. Discussão das raízes de uma equação do segundo grau. Então, considerando uma equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. E considerando já a sua resolução, que você conhece, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, nós poderemos fazer uma análise em cima deste delta b² menos 4ac, que será chamado de discriminante da equação do segundo grau. Então, veja só, como no cálculo da equação do segundo grau, na sua resolução, você deve tirar a raiz quadrada de um número, se essa raiz quadrada tiver algum problema, você também terá problemas na hora de encontrar as raízes. É só imaginar o seguinte, raiz quadrada de 9, ok, vale 3. Raiz quadrada de 4, ok, sem problema, 2. Raiz de 0, também sem problema algum, igual a 0. Mas se eu tiver raiz de número negativo, por exemplo, eu não poderei resolver no conjunto dos números reais. Então é esta análise que nós vamos fazer agora. Dependendo do valor do delta que está lá dentro, você pode ou não ter raízes reais. Vamos tentar chegar a essa conclusão sozinhos, analisando. Se o delta for um número positivo maior do que zero, quando você tirar a raiz quadrada do número, você não terá nenhum problema, pois será raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 6, não há nenhum problema nisso. Então, neste caso, se o delta é positivo, você tem necessariamente duas raízes reais distintas, diferentes. Então, novamente, se o delta é positivo, existem duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais e diferentes. Tente entender isso assim, sem decorar. Se você está fazendo uma conta lá com o delta, mais ou menos, e aqui deu um delta positivo, raiz de 4 dá 2. Então você deverá somar e subtrair 2. Quando você soma 2 e subtrai 2, você encontra dois resultados diferentes. Por isso você tem duas raízes distintas. Se por outro lado o delta for igual a zero, o que nós teremos? Duas raízes, raiz de zero também é zero, não há nenhum problema, reais. Só que serão duas raízes reais e iguais. Como assim? Se você estiver fazendo a conta 2 mais ou menos a raiz de zero, calculando a fórmula do delta lá e resolvendo a equação do segundo grau. Se, por exemplo, cai num cálculo desse tipo, você tira a raiz quadrada de zero é zero. Aí você vai ficar com uma conta com 2 mais 0 ou menos 0. Mas se for mais 0 ou menos 0, muda a resposta? Não, dá a mesma resposta. Isso significa que as duas raízes vão coincidir. Você terá duas raízes reais iguais. Nunca diga que uma equação do segundo grau tem uma raiz. Ela tem duas raízes reais que podem ser iguais. Às vezes, essas raízes são chamadas de raiz dupla. O que é uma raiz dupla? Uma raiz dupla são duas raízes reais iguais. Outra forma diferente de dizer aí a mesma coisa. E, finalmente, na minha análise, eu poderia dizer que o delta pode ser negativo. E se o delta for negativo, dentro destas condições, você não terá raízes reais. Não existem raízes
reais. Por quê? Porque, mais uma vez, se você estivesse fazendo a continha, vamos pensar aqui no nosso rascunho, sempre fazendo um rascunho, 3 mais ou menos, digamos, a raiz quadrada de menos 4. Não existe essa conta. Raiz quadrada de um número negativo não é um número real. Ela existe num outro conjunto, uma outra teoria que você vai estudar futuramente, mas em ideias básicas, esse número aqui não pertence aos reais. Então, nesse caso, o delta não pode ser negativo. Se o delta for negativo, não há raízes no conjunto dos números reais. Resumindo, o delta é chamado de discriminante porque ele discrimina, porque ele distingue uma equação da outra segundo as raízes que ela possui. O delta b quadrado menos 4ac. Observe que nós estamos analisando apenas com o delta. Não é necessário usar a fórmula de resolução, mas sim apenas este elemento, o delta da equação. Se as raízes são reais e distintas, o delta é positivo. Se as raízes são reais e iguais, o delta é igual a zero. Se não há raízes reais, portanto o delta deve ser negativo. Vamos pegar toda essa teoria e verificar como é que isso aparece em problemas reais, aí, em problemas de vestibular. Então eu selecionei aqui 2 exercícios de vestibular para que você saiba usar as propriedades que nós acabamos de ver dentro de um problema real. Então o primeiro exercício é um problema do vestibular da FUVEST que diz o seguinte: para que valores de K esta equação tem raízes reais? Então é uma equação do segundo grau e ele quer saber quando ela tem raízes reais. Preste muita atenção que nesse tipo de exercício, no qual você tem a variável e um outro parâmetro, uma outra variável chamada de parâmetro, você nunca deve resolver a equação do segundo grau. A intenção aqui não é resolver a equação do segundo grau, é simplesmente fazer a análise das raízes. E quem manda nessa análise é o delta, é o discriminante. Então eu não preciso resolver a equação inteira, basta calcular o delta. Lembrando da teoria que nós acabamos de colocar, se o delta é maior do que zero, as raízes são reais e são distintas. Mas se o delta é igual a zero, as raízes são reais e iguais. Veja que no problema da FUVEST ele só diz que as raízes são reais. Ele não diz que elas são distintas ou que elas são iguais. Portanto, eu tenho que considerar as duas possibilidades. Raízes reais, distintas ou não, iguais ou não, delta maior ou igual a zero. É somente disso que você precisa para resolver o problema. Não é necessário mais nada. Então vamos lá, calculando o delta, impondo a condição de que o delta seja maior ou igual a zero. O delta desse problema será b ao quadrado. Observe que o b é menos 8, coeficiente de x. b ao quadrado. Menos 4 vezes o a. Observe que o a vale 8, é o coeficiente do x ao quadrado. Vezes o c. Não se atrapalhe, o c não é esse ou esse. O c é o termo independente. São tudo isso aqui, todos esses caras aí. Tudo que não tiver x é termo independente. Então, 5 menos k. Esse é o delta. b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, esse delta será igual a 64 menos 4 vezes 8, 32 vezes 5 menos k. Simplificando esse delta, 64 menos 5 vezes 32. Fazendo a distributiva, efetuando os cálculos. 5 vezes 32, 160. Mais esse vezes esse, menos com menos, sinal positivo, 32k. Então, conferindo aí os cálculos, 64 menos 160 mais 32k. Então, o delta, finalmente, poderemos simplificar, será igual a 32k, escrevendo aqui numa ordem correta já, bonitinho, 64 menos 60. Isso aqui vai ser negativo, menos 96. Então, o delta simplificado chegou a essa expressão. Observe que você acha uma expressão para o delta, você não acha um valor numérico, você acha o delta em função do k, e a intenção é obter o valor de k. Então, delta 32k menos 96.
O que deve acontecer com esse delta? Igual a zero, maior ou igual a zero. Então, para você finalizar o problema, agora você vai impor a condição que a FUVEST pediu. Raízes reais, delta maior ou igual a zero. Portanto, para terminar, 32K menos 96 deve ser maior ou igual a zero. E você cai numa inequação do primeiro grau, que neste caso basta isolar aí o K. 32K maior ou igual, trocando o sinal, 96. K maior ou igual a 96, dividindo por 32. Nós chegaremos, portanto, a este resultado. K deve ser maior ou igual a 96 dividido por 32. 3. Portanto, resposta do problema da FUVEST, K deve ser maior ou igual a 3. Veja que é um problema teórico, no qual o que importa é a análise e a discussão das raízes de uma equação de segundo grau. Não se esqueça que quem manda na discussão das raízes de uma equação de segundo grau é o delta, e não a fórmula de resolução. Você jamais deveria fazer isso aqui, resolver por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Não é esta fórmula que interessa nesse tipo de pergunta. Que isso fique bem claro. Você só usa isso aqui quando você realmente quer resolver a equação. Seguindo adiante, vamos ver aqui um outro exemplo. Agora, um teste do vestibular da FATEC, Faculdade de Tecnologia, no qual ele também vai falar sobre discussões de equação de segundo grau. Vamos ver o que ele diz. A equação do segundo grau tem uma raiz de multiplicidade 2. Então, K vale. Bom, aqui eu escolhi a questão para que você perceba outra terminologia aí sobre esse assunto. Está falando que ela tem multiplicidade 2. Isto é o mesmo que dizer que a raiz é uma raiz dupla. Raiz de multiplicidade 2 ou raiz dupla é a mesma coisa. O que no fundo quer dizer que você tem duas raízes reais e iguais. Isso é importante porque às vezes você não faz uma questão de matemática, não por causa da matemática, mas por causa da gramática. O cara não sabe aqui o que quer dizer com o português e deixa de responder a um problema relativamente simples pela interpretação do texto. Então, multiplicidade 2 é o mesmo que raiz dupla, que no fundo é o mesmo que dizer que as raízes são reais e iguais. E aí, basta você lembrar da teoria. Para saber se as raízes são reais ou não, se elas são distintas ou iguais, o que importa é o delta, é o discriminante. Então, vamos lá. Qual a condição? Delta deve ser zero. Se o delta é zero, as raízes são reais e iguais. Então, direto aí para o que ele pede. Calculando o delta, neste problema, o delta será igual a b ao quadrado. O b vale menos 10 nesta questão. Então, b ao quadrado. Menos 4 vezes a. Observe que o a aqui não aparece, mas é 1. Vezes c. Cuidado que o termo independente é o c, é o termo que não tem x. Esse termo aqui sozinho. K. Portanto, este delta, o discriminante, é menos 10 ao quadrado, 100. Menos 4K. Qual a condição? Raízes reais iguais. Delta igual a zero. Delta igual a zero, portanto, já podemos dizer que isso é igual a zero. E aqui é uma simples equação do primeiro grau. Menos 4K, trocando o sinal, menos 100. Portanto, K será igual a menos 100 dividido por menos 4. Observe o sinal, menos com menos, sinal positivo. 100 dividido por 4, K igual a 25. E você, desse jeito, fatura a questão lá da prova da FATEC. K igual a 25, a alternativa correta, alternativa B de bola. E dessa forma nós fechamos essa parte de análise e discussão das raízes de uma equação de segundo grau. Nunca se esqueça de novo, você deve atentar e prestar atenção simplesmente ao delta para esse tipo de exercício. Não é relevante nessa questão resolver a equação pela fórmula. E que isso te ajude bastante aí nas equações seguintes. Seguindo adiante com o assunto de equação de segundo grau,
nós vamos continuar complementando a teoria. Você já sabe como resolver uma equação do segundo grau, você já viu como fazer isso, usando a fórmula ou mesmo usando técnicas simples de fatoração. Você sabe também agora analisar se uma equação do segundo grau tem ou não raízes reais. Se ela tem raízes reais, se as raízes são distintas, se as raízes são iguais, ou se ela não possui raízes reais. Quem faz isso é o delta, o discriminante da equação. Agora nós vamos fazer uma outra análise envolvendo a soma e o produto das raízes de uma equação do segundo grau. Então, vamos lá. Dado uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a 0. Nós queremos encontrar a soma de suas raízes e o produto de suas raízes. A soma de suas raízes poderá ser obtida da seguinte forma. Vamos escrever aqui as raízes usando a seguinte notação. As raízes desta equação do segundo grau eu vou chamar de x1 e x2. Então, usando a notação de que as raízes são x1 e x2, como é que eu poderia escrever aqui a sua soma e o seu produto? Então, primeiro, a soma das raízes é o x1 mais o x2. x1 somado com x2. Vamos fazer aqui uma dedução rápida de como encontrar esse resultado. x1 menos b mais a raiz de delta sobre 2a mais x2 menos b menos a raiz de delta sobre 2a. O que eu estou fazendo? Estou usando a fórmula de resolução de uma equação do segundo grau, considerando essa raiz a x1 e esta outra raiz x2. Uma é positiva com mais aqui, a outra com menos. Ao fazer essa continha, você vai perceber que você consegue a simplificação. Mesmo denominador, menos b, menos 2b. E o delta na raiz é cancelado, pois aqui fica positivo e aqui fica negativo. Portanto, a resposta é menos 2b sobre 2a, o que nos dá menos b sobre a. Portanto, a soma de duas raízes de uma equação do segundo grau é sempre menos b sobre a. b e a são os coeficientes da equação dada aqui no começo. Vamos agora verificar o que acontece com o cálculo do produto x1 vezes x2. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, então vamos aqui com mais calma, mais devagar. x1 menos b mais a raiz de delta sobre 2a vezes x2 menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Observe uma raiz positiva, outra raiz negativa. Como aqui nós temos um produto, o denominador você consegue multiplicar sem grandes dificuldades. 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Já o numerador, o ideal é não fazer essa conta toda com a distributiva, mas pensar numa fatoração. Está lembrando disso? Observe lá, a mais b, a menos b. A soma de dois números, x mais y, a diferença de dois números, x menos y. Portanto, o resultado desta fatoração é o quadrado do primeiro, que é o menos b, observe que é o mesmo, menos o quadrado do segundo, que nesse caso é a própria raiz do delta, o que vai simplificar toda a conta nossa, toda a conta trabalhosa aí será simplificada. Nós poderemos escrever isso adiante e teremos ainda menos b ao quadrado, vai ficar positivo, esta raiz quadrada cancelará e nós teremos menos delta. Menos delta. E o delta quem é? b quadrado menos 4ac. Simplificando. Sobre 4a quadrado. Seguindo adiante, b quadrado menos b quadrado será simplificado. Menos com menos, mais 4ac. Sobre 4a quadrado. Podemos simplificar esse 4 com esse, dividir esse a com esse a e teremos c sobre a. Observe que nós fizemos aqui uma pequena demonstração das propriedades da soma e produto.
dentro aí do tempo que você tem, você pode fazer isso também, estudando a teoria. Fazer demonstrações ajudam essas demonstrações a você se desenvolver de maneira mais segura, de forma mais teórica, dentro dos assuntos que você está estudando. Mas é claro que você não deve se preocupar muito com esse tipo de demonstração. Você tem que focalizar depois na aplicação da teoria. Isso aqui é um passo um pouquinho além aí, mas às vezes necessário. Como é que nós vamos usar essas informações? Resumindo o que foi feito aqui. Se você quiser somar as raízes x1 mais x2 de uma equação do segundo grau, essa soma é menos b sobre a. Então isso aqui representa a soma das raízes de uma equação do segundo grau. Colocar dessa forma, soma menos b sobre a, x1 mais x2. E conforme também foi provado aqui, o produto x1 vezes x2 é c sobre a. Esse aqui, o produto das raízes, c sobre a, de duas raízes de uma equação de segundo grau. Qual a vantagem de saber isso? Muitas vantagens. Aqui você consegue estabelecer a soma e o produto das raízes sem encontrá-las, através única e exclusivamente dos coeficientes ABC. Observe que ela depende dos coeficientes da equação, desses coeficientes que estão aqui, ó, lá no início, do A coeficiente do x quadrado, do B coeficiente do x e do termo independente C. Vamos fazer um exemplo para que você consiga entender como é que isso acontece na prática. Vou colocar um exemplozinho bem simples para que você entenda uma aplicação direta dessa propriedade. Então, aqui nesse cantinho. Vamos lá. Cantinho aqui a gente já pega um exemplozinho. X quadrado menos 5x mais 8. Então aqui eu tenho uma equação do segundo grau completa e eu quero saber quanto dá a soma das raízes dessa equação, x1 mais x2, e quanto dá o produto das raízes dessa equação, x1 vezes x2. Uma primeira ideia seria fazer o quê? Resolva a equação do segundo grau, calcule o delta, aplique as fórmulas, simplifique tudo e encontre as raízes. Se você encontrar as raízes, depois você vai somar x1 com x2, x1 vezes x2. Isso não é o ideal. Por quê? Porque você vai gastar muito tempo no problema. Vai gastar um tempo precioso, às vezes, numa questão aí, pensando já no vestibular. Então, a ideia aqui, nesse tipo de questão, quando ele pergunta a soma ou quando ele pergunta o produto, você nunca deverá resolver a equação do segundo grau. Então, nesse tipo de exercício, você não deve jamais resolver a equação do segundo grau. Provavelmente você gastaria muito tempo ao resolvê-la. A intenção aqui é simplesmente usar a propriedade e fazer aí de forma rápida a questão. Vejamos. x1 mais x2, soma das raízes, menos b sobre a. Menos b sobre a. O menos b, o b negativo. Então é menos 5 sobre a. O a vale quanto? 1. Portanto, é isso aqui sobre 1. Menos com menos dá mais. Resposta 5. Observe que eu não sei quem são essas raízes, mas eu já sei que as duas somadas dão 5, de forma instantânea. x1 vezes x2, produto das raízes, c sobre a. C positivo, 8 sobre a, que é 1, é igual a 8. Veja que é muito rápido. Você consegue dizer também qual é o produto das raízes. As duas raízes multiplicadas dão 8, mesmo desconhecendo quem são cada uma delas. Isso é muito eficiente e muito rápido. Agora a gente vai fazer uma coisa aí mais avançada. Vamos pegar exercícios típicos de provas de vestibular, de concursos, nos quais você usa a teoria de soma e produto e ver como é que isso é cobrado, como é que isso aparece na prática para você. Então vamos lá. Seguindo aqui adiante, há duas questões aqui para a gente resolver. Um exercício do vestibular do Mackenzie e um exercício do vestibular da Unesp. Vamos começar pelo teste aí do vestibular do Mackenzie. Vamos lá. Se R e S são as raízes da equação,
desta equação do segundo grau? Então, quanto vale a soma dos quadrados das raízes? R quadrado mais S quadrado. Pergunta direta. Esse é um exercício famoso, cai muito em vestibulares, caiu no vestibular do Mackenzie, mas eu diria que essa questão já caiu praticamente em todos os vestibulares que você puder imaginar. Desde uma prova mais simples até uma prova mais difícil. Desde um candidato que está pensando na área de humanas, até um candidato que precisa mais de matemática na área de exatas. É uma questão que eu diria que é clássica, que você tem que aprender a resolver e a encontrar uma saída simples para o problema. Eu estava agora há pouco dizendo para vocês que nesse tipo de exercício, nessa parte da teoria da equação do segundo grau, você não deve resolver a equação do segundo grau. Por quê? Porque normalmente esta equação do segundo grau não é uma equação do segundo grau agradável. Ela tem aí alguns entraves que atrapalhariam a sua resolução. Imagine que nessa questão eu tentasse achar a raiz R e achar a raiz S e fosse resolver calculando o delta e fazer as contas na raça aí, fazendo todos os cálculos. Você poderia fazer isso, mas assim que você calculasse o delta, você teria uma surpresa desagradável. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Delta B ao quadrado, o B vale 1, menos 4 vezes o A, observe que o A também vale 1, vezes o C, igual a menos 5. O delta aqui daria 1 menos com menos, mais 20. 21. Logo de cara, você já percebe qual vai ser a dificuldade. Você vai ter que tirar a raiz de delta. Só que você não vai conseguir uma raiz exata. Você vai ter que fazer a raiz quadrada de 21, ou então fazer as contas e depois elevar isso ao quadrado. Vai dar um trabalho lascado. É possível fazer assim? É. Só que você gastaria num problema de 3 a 4 minutos, com essa saída, provavelmente 30 minutos para resolver a questão. Então aqui, o que eu quero frisar é o seguinte. Neste tipo de pergunta, você jamais deve resolver e achar os valores das raízes. Você vai se focar em responder a pergunta usando alguma propriedade sem resolver a equação. Qual é a propriedade? Soma e produto. Como é que eu vou descobrir isso dentro da questão? Ele não fala que tem que usar soma e produto. Não, ele realmente não vai dizer isso na maioria dos casos. Você terá que perceber isso pelas informações do problema. E geralmente isso acontece quando ele pede uma expressão envolvendo as raízes sem pedir que você encontre as raízes. Ele não pede para você resolver a equação e não pede para você achar o valor do R e do S, mas ele quer uma relação entre elas. Nesse caso, não pense duas vezes. Soma e produto será o caminho mais adequado. Então vamos lá. Soma das raízes. Soma S. R mais S. Ele chamou de R e S as raízes. Menos B sobre A. Menos B sobre A. Vamos colocar aqui no cantinho para que você não se atrapalhe. O A vale 1, o B também vale 1 e o C vale menos 5. Portanto, a soma das raízes é o menos B, menos 1 sobre A, que também vale 1. Portanto, essa soma é menos 1. Escreva aqui do lado também, produto das raízes. Produto das raízes, R vezes S. C sobre A, o C você já tem, menos 5 sobre 1. Produto, menos 5. Pois bem, o que você está querendo, na verdade, não é o R mais o S. É o R ao quadrado mais o S ao quadrado. Então, o que nós estamos buscando é responder isso aqui. Quanto vale R quadrado mais S quadrado? Essa é a pergunta. Um cuidado, vou chamar a atenção de vocês aqui em vários pontos, né? Já falei que não deve ser resolvido pela equação do segundo grau, não deve se usar o delta, mas você também não pode fazer uma solução simples assim, ó. Se o R mais S vale menos 1, dizer que o R quadrado mais o S ao quadrado é simplesmente o menos 1 ao quadrado, que daria a resposta 1. Aparentemente, uma saída rápida, elevou ao quadrado, resposta aqui ao quadrado positiva, mas está errado. A soma dos quadrados não é igual ao quadrado da soma. Esse resultado não é simplesmente esse resultado ao quadrado. É um pouquinho diferente. Se você se lembrar de fatoração, e aí você percebe a importância da fatoração em todos os momentos da matemática. A fatoração é o pré-requisito para que você consiga responder isso. Como assim? R mais S
vale menos 1. Se eu quero encontrar os quadrados, qual a saída tradicional e clássica para esse tipo de exercício? Eleve os dois lados ao quadrado. Desta forma, entre parênteses. Tudo ao quadrado, desta forma, entre parênteses ao quadrado. E aí ficará claro para você que aqui se trata de um quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Por isso que eu não posso resolver de forma simples e levar ao quadrado e já dizer que aquilo é a resposta. Vejamos então o caminho correto. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Como nós queremos a soma dos quadrados, vamos isolar o que nós estamos buscando. R quadrado mais S quadrado igual a 1. Eis a pergunta aqui. Pega esse 2RS para lá, negativo. Menos 2RS. E aí você está no caminho da resposta do problema. R quadrado mais S quadrado. 1 menos 2 vezes. Opa, quem que é R vezes S? R vezes S é o produto das raízes. Está escrito aqui, ó, informação que nós escrevemos lá, menos 5. Portanto, menos 5. Veja que você usa a soma e o produto que você escreve logo no início do problema. E a partir de lá, você calcula o que ele está pedindo. Então, para finalizar a questão, R quadrado mais S quadrado, 1. Menos com menos, 2 vezes 5, 10. E esta resposta, soma dos quadrados, 1 mais 10, 11. Esta é a saída ideal para esse tipo de exercício. Você não deve resolver o delta, você não deve resolver a equação do segundo grau, você deve trabalhar com a soma e produto das raízes da equação. Vamos fazer mais um exemplo, né? Essa parte da teoria é muito importante. Esse é um assunto muito visado, né? Muito cobrado em muitas provas, então é um assunto que você tem que ter pleno domínio. Existem alguns assuntos que são clássicos, que você sabe que realmente aparecem em vestibular com muita frequência. Então esse é um deles, equação do segundo grau. Tudo que você souber de equação do segundo grau é extremamente importante. Aqui o problema do vestibular da VUNESP, e ele diz lá o seguinte: dada a equação, temos aqui a equação, com raízes x1 e x2, obter o valor de 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Ele quer, na verdade, a soma dos inversos das raízes. Olha o português aí, hein? A soma dos inversos das raízes. Qual o procedimento? Vamos escrever a soma e o produto, que a gente consegue já fazer aqui direto para o problema. Nós fizemos no problema anterior. Então, vem aqui no cantinho, x1 mais x2 é a soma das raízes da equação do segundo grau. Menos b sobre a. Não se esqueça lá, hein? Menos b sobre a. O b vale 1, o a vale 1. Colocando aqui, para que você não se atrapalhe, o a vale 1, o b vale 1, e o c, observe, é menos raiz de 2. Então, é menos b sobre a, menos 1 sobre 1. Portanto, menos 1, menos b sobre a. x1 vezes x2, produto das raízes, c sobre a. Não se esqueça das propriedades, hein? Isso é extremamente importante. Menos b sobre a, c sobre a. C sobre a, menos raiz de 2. Legal. Agora eu tenho que encontrar uma maneira de achar o valor da expressão que ele está me pedindo usando essas informações. No exercício anterior eu elevei ao quadrado, porque queria na pergunta a soma dos quadrados. Aqui, se você for observar a pergunta, não tem soma dos quadrados. Aparentemente, eu não saberia o que fazer. Então tente o caminho mais natural. Resolva essa conta e veja como ela pode ser escrita, como ela pode ser simplificada. Então vamos escrever assim, ó. 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é uma fração. Geralmente, quando aparecem frações, nós fazemos os cálculos com as frações. Vamos desenvolver a fração. O menor múltiplo comum é x1 vezes x2. x1 vezes x2. Divide pelo de baixo, dividindo esse por esse, cancela o x1, sobra x2 vezes o de cima, x2 vezes 1. Mais, divide pelo de baixo, sobra o x1 vezes o de cima, x1. Que pode ainda ser escrito como x1 mais x2, a ordem das parcelas não altera a soma,
x1 vezes x2. Observe que você já está com a resposta diante dos seus olhos. Bastou calcular a soma dos inversos e desenvolver o cálculo que a resposta surge aqui. O que é que está escrito aqui no numerador e no denominador? O numerador é simplesmente a soma das raízes. E o denominador, o produto das raízes. Portanto, o numerador é menos 1. O denominador, ali ao lado calculado, menos raiz de 2. E esta resposta é 1 sobre a raiz de 2. Que você pode deixar desse jeito ou racionalizar a resposta e escrevê-la como raiz de 2 sobre 2. Veja mais uma vez que com isso, que fique bem claro que nesta parte da equação do segundo grau, o foco aqui não é resolver a equação. Você pode até resolver a equação dentro de um problema, mas faça isso quando a pergunta for direta. Resolva a equação do segundo grau. Caso o problema queira uma relação entre as raízes, uma relação entre essas raízes, entre seus coeficientes, o ideal é usar soma e produto. E para isso, é claro, você não pode esquecer todas as propriedades que você vem estudando aí a respeito de uma equação do segundo grau. Para a gente finalizar o estudo aqui de equação do segundo grau, em relação a soma e produto, eu selecionei aqui mais um exercício de soma e produto, agora um pouquinho diferente dos outros que nós fizemos, aqui um outro estilo de questão, mais interessante para você também saber resolver. Então, vamos lá. Se as raízes da equação, ele deu uma equação do segundo grau com coeficiente b, são cada uma 7 unidades maiores que as raízes da equação, com coeficiente beta, então, observando pelas perguntas, pelas alternativas, ele quer saber quanto vale o beta. Aqui é um problema diferente. Ele não te dá uma única equação do segundo grau e não diz que ele quer uma relação entre as raízes. Ele não pediu, por exemplo, como no outro exercício, o x1 ao quadrado mais o x2 ao quadrado ou a soma dos inversos das raízes. Ele não diz isso, mas ele quer descobrir uma relação entre esses coeficientes, descobrir quanto vale um dos coeficientes. Este tipo de exercício é um outro tipo de aplicação muito conveniente da soma e produto. Veja que se você resolvesse por delta ou tentasse resolver as equações, você não tem o valor do b e não tem o valor do beta. Então você teria um trabalho danado aí, para resolver a equação com este parâmetro e com aquele outro. Ficaria uma saída muito, mas muito difícil. A intenção aqui, mais uma vez, não é resolver a equação em si, mas sim trabalhar com a soma e o produto. Então vamos tentar organizar aqui a questão para que você não se atrapalhe. Então primeiro, eu vou pegar aqui a equação x² mais beta(x) mais 12 igual a 0. E vou dizer que esta equação com o coeficiente beta possui raízes x1 e x2. Dessa forma, eu vou conseguir escrever x1 mais x2, soma das raízes, menos b sobre a. Vamos já colocar aqui, menos b sobre a, nesse caso é beta, e o a vale 1, menos beta. Produto das raízes, x1 vezes x2, c sobre a, nesse caso, 12. E vou guardar essas informações. Agora, eu vou com a segunda equação, x² mais bx mais 12, também escrever as relações. De acordo com o que ele fala no enunciado, ele diz que esta equação tem raízes que são cada uma 7 unidades maiores que as raízes desta. Portanto, quando eu escrevo aqui as raízes desta equação, elas são 7 unidades a mais. Portanto, uma raiz vai ser x1 mais 7 e a outra raiz x2 mais 7. Estas são as raízes, agora, para essa equação. 7 a mais que cada uma das outras. O que eu vou fazer? Escrever a mesma relação de soma e produto, agora para estas novas raízes. Assim nós teremos o seguinte: soma das raízes, esta raiz mais a outra. Soma das raízes menos b sobre a. Menos b sobre a.
Produto das raízes. C sobre A, 12 sobre 1. E aí eu tenho mais estas duas informações aqui. Veja que nós temos aí 1, 2, 3, 4 equações aí para trabalhar. E a partir destas 4 equações, obtidas entre as raízes, encontrar o valor de beta do problema. Vamos começar desenvolvendo esta equação aqui, que aparece na forma de produto. Esta aqui, que aparentemente aí é a mais difícil. Vamos simplificar essa equação aqui, que é a mais complicada delas. Então, pegando essa equação, vamos representá-la aqui em cima. x1 mais 7, x2 mais 7. E esse produto é igual a 12. As outras contas praticamente já estão simplificadas. Esta, na verdade, eu não sei exatamente aonde vai chegar. Então, vamos trabalhar com ela e vamos tentar tirar alguma conclusão a partir daí. Efetuando a distributiva, x1 vezes x2. x1 vezes 7. x2 vezes 7. E finalmente, 7 vezes 7, 49. Igual a 12. Veja que você vai ter aí algumas surpresas agradáveis. O x1 vezes x2 você já tem como informação do problema. Está lá. x1 vezes x2 é igual a 12. Nós acabamos de escrever x1 vezes x2 igual a 12. Portanto, esse cara é 12. Mais 7. Colocando o 7 em evidência aqui nessa expressão, x1 mais x2 mais 49 igual a 12. Observe também que x1 mais x2 é o menos beta, exatamente o termo que você estava buscando. Então, na prática, você está usando praticamente todas as informações aqui. 7 vezes beta. Este 12 nós já podemos simplificar com este 12. Teremos aqui 7 vezes menos beta, mais 49 igual a 0. Portanto, menos 7 beta, negativo menos 49. E o beta vai ficar menos 49 dividido por menos 7. Resposta positiva, beta igual a 7. Veja que é uma questão um pouco mais difícil que as anteriores, mas ainda continua forçando a técnica de soma e produto. Eu espero que com isso você tenha entendido esse assunto de forma clara, você pratique bastante e não se esqueça que em problemas em que ele não pede para você resolver a equação do segundo grau e que ele pede relações entre as raízes e coeficientes, é muito vantajoso trabalhar com soma e produto.